ano! Tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma aula de adequação pedagógica. Guardando minha máscara, que é de tecido, vou levar para casa para lavar. Bem-vindos novamente a mais uma aula de matemática. E antes da gente iniciar, não esqueça, você está higienizando bem as suas mãos em casa? Você deve lavar bem as mãos, entre os dedos, esfregar bem a palma, os punhos e, após a lavagem das mãos, não esqueça de passar o álcool em gel. E agora vamos para a nossa rotina. Vamos ver o que nós vamos fazer na nossa aula de hoje. Você vai separar os materiais, frações. Acho que vocês já sabem, já viram esse conteúdo, né? Nós vamos ver hoje novamente. A atividade, faremos a nossa atividade de sempre e teremos desafio. Essa parte vocês adoram, né? Então agora vamos organizar os nossos materiais. Você vai precisar de um caderno ou folha para registro, lápis, borracha e um apontador. Eu vou dar um tempo para você organizar esses materiais e já eu volto. Organizar os materiais, tudo certinho? Então agora vamos para o nosso registro, porque é muito importante que você esteja registrando todas as aulas para que você possa depois rever esses registros, ok? Então vamos lá.
você vai colocar a data de hoje, dia, mês e ano, aula de matemática e já já eu tô de volta. Fizeram o registro? Então, agora vamos para o conteúdo da nossa aula. Frações. Vocês lembram o que é uma fração? A fração, ela representa as partes de uma divisão. E quando a gente não separa as partes, não faz essa divisão, nós chamamos de inteiro. Eu vou mostrar agora para vocês. Eu tenho uma pizza inteira aqui, ó. Eu não dividi ela em nenhuma parte, ela está inteira, então nós chamamos de inteiro porque eu não reparti, eu não dividi essa pizza. Mas, e se eu dividir ela em 2 pedaços? E agora? Eu tenho meio, porque eu dividi essa pizza em 2 partes iguais.
Então, qual a fração que eu posso representar? Mas, olha só, esquecendo, e se eu tirar? Eu dividi ela em duas partes. E se eu tirar um pedaço desta pizza? E agora, como que eu vou fazer a representação nessa divisão? Vai ser meio. Opa! Vai ser meio. Porque da pizza, ó, uma pizza, e eu reparti em dois pedaços e tirei um. Então, eu tenho aqui meio, porque eu dividi a pizza em dois pedaços, ó, em duas partes iguais, e eu tirei uma parte. Então, para eu representar essa divisão na fração, seria meio. Duas partes iguais e eu tirei uma. Então, fica meio. Esta é a representação da fração desta divisão. Então, tirei uma parte. Mas e se eu dividir uma pizza em três partes? Eu trouxe outra pizza aqui, nós vamos fazer a divisão. Ó, eu tenho uma pizza e eu dividi ela em três partes. E eu também vou tirar um pedaço desta pizza. Como que eu posso representar essa divisão em uma fração? Eu terei 1/3, porque eu tirei uma parte de uma pizza que eu dividi em três partes. Então, a fração que representa esta divisão é 1/3. Novamente, porque eu tirei um pedaço de uma pizza que eu dividi em três partes. Então, eu tenho 1/3. Tirando esta parte da pizza. E se eu dividir esta pizza, uma outra pizza, em 4 partes? Eu trouxe outra pizza aqui. Olha lá. Se eu dividir essa pizza em 4 e eu também tirar um pedaço desta pizza, qual a fração agora que pode representar esta divisão? 1/4. Por quê? Porque desta pizza de 4 partes, eu tirei um pedaço. Então, a fração que representa esta divisão é 1/4. Eu tirei um pedaço de uma pizza que eu dividi em 4 partes. Ok? Conseguiram entender bem? Então, eu tenho o meio. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Então, eu tenho o meio, porque eu dividi a pizza em duas partes. Tirar mais 1/4. Então, agora, observem. Qual é o menor pedaço de pizza que nós temos aqui? É 1/4. Não é? Ó, olha a diferença de tamanho. Por quê que o menor tamanho é 1/4? Porque eu dividi a minha pizza em 4 partes. Vamos ver a diferença de tamanho? Ó. Esse é o pedaço da pizza que eu dividi em 4 partes. E este é o pedaço da pizza que eu dividi em 3 partes. Observe a diferença de tamanho entre eles. E, viram? Olha a diferença de tamanho. A de 1/4 é menor do que a pizza que eu dividi em 3 pedaços. Foi 1/3. E olhem o tamanho do pedaço de pizza que eu dividi em 2 partes. Ó. Comparada com a pizza que foi 1/3. Olha a diferença de tamanho. Porque eu dividi esta pizza em 2 pedaços, em 2 partes. E ficou meio. Por isso, ó, ela é maior que 1/3. E é que eu dividi em 1/3, o pedaço é maior do que de 1/4. Porque 1/4 eu dividi em 4 partes. E 1/3 eu dividi em 3 partes. Conseguiram entender? Então, agora, nós vamos ajudar os nossos estudantes com alguns problemas de fração, ok? Vamos lá ajudá-los? O Caio e Ana, eles dividiram igualmente uma maçã. Qual fração representa esta divisão?
Lembram da pizza? Que nós dividimos em 2 partes iguais. O Caio e a Lia fizeram a mesma coisa com a maçã. Eles dividiram em 2 partes iguais. Então, cada um ficou com uma metade da maçã. Qual é a fração que representa essa divisão dentro da pizza? É meio, porque eu dividi esta maçã em 2 partes iguais. Então, a fração que representa esta divisão é meio, ok? Então, nós já ajudamos o Caio e a Ana a ver a representação dessa divisão entre eles da maçã em fração, ok? Então, nós temos meio, que foi igual a pizza, dividida em 2 partes. Cada um ficou com meio, porque cada um ficou com um pedaço de uma maçã que foi dividida em 2 partes, ok? Agora, nós vamos ajudar a Lia. A Lia, ela repartiu o seu morango em 4 pedaços e ela comeu 2. Como podemos representar o que Lia comeu? Então, olha lá, a Lia, ela tinha um morango e ela dividiu esse morango em 4 partes e ela comeu 2 partes. Como que a gente pode representar esta fração? Tinha 4 pedaços e comeu 2. A Lia comeu 2 quartos. Por quê? Porque ela comeu 2 pedaços de um morango que ela dividiu em 4 partes. Ok? Então, agora vamos ver aqui. Eu tenho o desenho de um morango. Então, a gente vai ver melhor como ficou essa representação aqui na mesa. Então, deixa eu tirar as minhas pizzas para a gente ver melhor o morango. Olha só. Então, nós temos o morango que foi dividido em 4 partes. E a Lia comeu 2 pedaços desse morango. Então, eu tiro 2 pedaços. A fração que representa esta divisão é 2 quartos, porque nós tiramos 2 pedaços do morango, tiramos 2 partes do morango, que foi dividido em 4 partes. Então, ó, novamente, morango dividido em 4 partes e eu tiro 2 partes. Então, a fração que representa esta divisão é 2 quartos, porque eu tirei 2 pedaços de um morango que eu dividi em 4 partes. Então, tirei as 2 partes do morango. As 2 partes que a Lia comeu, ok? Então, vamos para mais uma situação. Lia comprou uma barra de chocolate com 6 pedaços. Ela comeu um pedaço da barra. Como podemos representar a quantidade que Lia comeu? Eu também tenho um desenho de um chocolate aqui. Então, vamos ver? Ó, um chocolate. Deixa eu tirar o morango aqui, tudinho. Tirar os 2 pedaços. Um chocolate que foi dividido em 6 partes. Olha só. A Lia comeu quantos pedaços mesmo desse chocolate? Ela comeu um pedaço desse chocolate. Então, eu tiro um pedaço. Qual é a fração que vai representar essa divisão aqui do chocolate? Olha só, ela dividiu em 6 pedaços uma barra de chocolate. E comeu um. Então, eu tiro um pedaço desse chocolate, que é o pedaço que a Lia comeu. Como que eu vou representar? Qual fração representa esta divisão? 1/6. Por quê? Um pedaço que a Lia comeu, que nós tiramos de uma barra que foi dividida em 6 partes. Então, nós tínhamos 6 partes e eu tirei uma, que foi o pedaço que a Lia comeu. Então, a fração que representa
esta divisão das partes do chocolate é 1/6. Um pedaço que nós tiramos de uma barra dividida em 6 partes. Então, a fração que representa a parte que a Lia comeu fica 1/6. Olha lá, a Lia comeu um pedaço. Então, a fração... Aqui está o pedaço que a Lia comeu. Tiramos o pedaço. Então, a fração que representa é 1/6. Porque a Lia comeu um pedaço de uma barra de chocolate que foi dividida em 6 partes. Mas a Lia chamou Ana para comer a barra junto com ela. Vamos ver quantos pedaços sobraram e representaram em fração? Então, a Lia, ela já tinha comido um pedaço. Só tirei um pedaço. Aí, a Ana comeu mais um pedaço. E a Lia comeu outro pedaço. E agora, como que a gente vai representar em fração a barra, a quantidade que sobrou aqui? Essa divisão. Sobrou da barra 3/6. Por quê? Elas comeram 3 pedaços de uma barra que foi dividida em 6 partes. Entenderam? Então, lembram que já estava faltando uma. Então, nós já tiramos uma parte, um pedaço da barra. A Ana comeu mais um pedaço e a Lia comeu outro pedaço. Então, elas comeram 3 pedaços da barra que foi dividida em 6. Por isso, a representação em fração desta divisão é 3/6. Os 3 pedaços que elas comeram e as 6 partes que foi dividida essa barra de chocolate. Então, 3/6. Entenderam? Então, agora, vamos ajudar o Caio. Mais uma pizza, mais uma situação de pizza pra gente. O Caio, ele repartiu a sua pizza em 5 fatias e irá comer com seus 2 amigos. Vamos ver a fração que representa a parte que coube a cada um. Então, vamos lá. O Léo chamou os amigos para comer pizza. O Caio chamou a Ana e o Léo para comer a pizza junto com ele. Essa pizza tem 1, 2, 3, 4, 5. Essa pizza tem 5 pedaços. Vai dar um pedaço para o Caio, um pedaço para a Ana e o outro pedaço para o Léo. Então, dessa pizza dividida em 5 partes, eles comeram 3 pedaços. Como nós podemos representar em fração esta divisão? Se o Caio pegou um pedaço, a Ana pegou outro pedaço e o Léo pegou outro pedaço. Então, eles pegaram 3 pedaços da pizza que foi dividida em 5. Então, cada um comeu uma parte, ó, um pedaço da pizza cada um. E ela tinha 5 pedaços. Então, a fração que representa esta divisão é 1/5, porque cada um pegou um pedaço de uma pizza que foi dividida em 5 pedaços. Conseguiram compreender? Então, cada um pegou um pedaço de uma pizza que foi dividida em 5 partes, ok? Então, agora a gente vai para o nosso registro. Ana repartiu sua pizza em 4 pedaços e comeu um. Como podemos representar a quantidade que Ana comeu? Então, olhem só. A figura está exemplificando. Essa figura está dividida em 4 pedaços. E, ó, um está saindo, que é o pedaço que a Ana comeu. Como que fica representado aqui essa divisão em fração? Eu vou dar um tempo para você fazer esse registro e já já a gente volta para ver juntos.
Conseguiram terminar o registro? Então agora vamos conferir juntos? Vamos ler juntos aqui novamente? Ana repartiu sua pizza em 4 pedaços e comeu 1. Como podemos representar a quantidade que Ana comeu? Então olha lá, vamos ver a nossa pizza aqui novamente. A Ana repartiu a pizza em 4 pedaços e ela comeu 1. Então nós tiramos um pedaço ali, ó. O pedaço está saindo, tiramos esse pedaço. Então, a fração que representa essa divisão do pedaço que a Lia comeu é 1/4, porque a Lia comeu um pedaço de uma pizza que foi dividida em 4 partes, ok? Se você não terminou de fazer o registro, não tem problema. Depois que a aula terminar, você continua com o seu registro, ok? Então, agora a gente vai para o nosso desafio. Vamos ver se a gente prestou bastante atenção, como que está a memória de vocês, se vocês lembram de tudo que a gente viu na nossa aula de hoje. Então, vamos para o nosso desafio. A Isa está chamando de desafio lá, então vamos para o primeiro desafio. Vamos encontrar a figura que representa a mesma quantidade. Nós temos aqui a fração de 1/4. E temos 2 figuras ao lado. Qual dessas figuras nós podemos dizer que representa a fração de 1/4? Eu vou dar um tempinho para você tentar fazer esse desafio e já eu volto. Conseguiram resolver esse desafio? Conseguiram encontrar qual é a figura que representa a fração de 1/4? Olhando a nossa pizza aqui novamente. Foi dividida em 4 partes e nós tiramos 1.
Qual figura representa esta fração de 4 pedaços e tiramos 1? Esta figura aqui, a figura de baixo, né? Ó, porque nós temos 1, 2, 3, 4 partes. E estamos tirando uma parte, igual nós fizemos na pizza. Então, a fração que representa 1/4 é esta fração aqui, porque nós estamos tirando uma parte desta figura que está dividida em 4 partes. Então, esta é a figura correta que representa 1/4. Muito bem. Agora vamos para o nosso próximo desafio. Isa repartiu sua pizza em 5 pedaços e comeu 2. Circule a fração que representa a parte que ela comeu. Então, olhem só, nós temos uma pizza com 5 pedaços e a Isa vai comer 2. Ó, tirei 2 pedaços que a Isa comeu. Qual dessas frações representa essa divisão? As partes que a Isa comeu, ó. Tinha 5 pedaços e a Isa comeu 2. Tirei 2 pedaços. Qual é a fração que representa? Vou dar um tempinho para você tentar descobrir. Conseguiu resolver esse desafio? Então, qual dessas frações representa a parte que a Isa comeu? Eu tenho uma pizza aqui, a figura, né, de uma pizza, o desenho de uma pizza dividida em 5 partes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a pizza tem 5 pedaços. A Isa comeu quantos pedaços? 2. Ela comeu 2 pedaços, então eu vou tirar 2 pedaços desta pizza. Tirei. Qual a fração que representa a parte que a Isa comeu? Se eu tinha uma pizza com 5 pedaços, ó, dividida em 5, e eu tirei 2 pedaços. É 2/5, porque a Isa comeu 2 pedaços de uma pizza que foi repartida em 5 pedaços. Então, a fração que representa a parte que a Isa comeu é 2/5, porque ela comeu 2 pedaços de uma pizza que foi repartida, foi dividida em 5 pedaços, ok? Então, agora vamos para mais um desafio. Ligue as figuras em suas quantidades representadas em fração. Então, observe bem as figuras. Ó, nós temos 2 figuras e 2 frações. Nós temos que ligar a fração a figura que representa certinho a quantidade. Então, eu vou dar um tempinho para você fazer esse desafio.
conseguiram resolver esse desafio? Então, olhem aqui. A primeira figura, ó, ela está dividida em duas partes. Mas eu vou tirar uma parte. Qual das frações representa esta parte que eu tirei? Eu tinha meio, é igual ali da primeira figura. Só que eu tirei uma parte. E agora, eu tenho o quê? Como eu posso representar esta primeira figura em fração? É um meio, porque essa figura está dividida em duas partes e nós tiramos uma parte. Viram aqui na mesa? Nós tiramos uma parte. Então, a fração que representa esta parte que eu tirei é um meio. É meio, porque eu tirei um pedaço de uma figura aqui, ó, que estava dividida em duas partes. Então, eu tirei. Então, é meio. Esta é a fração que representa a parte que eu tirei desta figura que está dividida em duas partes. Mas e a figura de baixo? 1/4 será que representa? Vamos conferir aqui novamente com a nossa pizza. Então, tem 4 pedaços. E eu tirei um pedaço, eu comi um pedaço. Então, eu vou tirar aqui, ó, o que sobrou da pizza, eu estou tirando. E ficou o pedaço que eu comi. Ficou um pedaço somente aqui porque eu comi e o restante da pizza que sobrou eu tirei. Como que eu posso representar em fração, então? 1/4. Por que 1/4? Porque eu comi o pedaço. Olha só, eu estou tirando. Eu comi um pedaço da pizza. E sobraram 3 pedaços. Então, eu comi um pedaço de uma pizza que foi dividida em 1, 2, 3, 4. Então, a fração que representa a parte que eu comi, que eu tirei desta figura é 1/4. Então, a primeira figura é meio e da segunda figura é 1/4. Muito bem. Resolvemos todos os nossos desafios. Todo mundo está super bem de memória, lembraram tudo na nossa aula de hoje. Então, agora a nossa aula está chegando ao fim, mas a gente precisa conferir na nossa rotina se a gente fez tudo da nossa aula de hoje. Então, vamos conferir? Nós separamos os nossos materiais? Sim, organizamos todos os nossos materiais. Frações? Sim, né? Nós relembramos, agora vocês já sabem certinho o que é uma fração, né? Ela representa a divisão das partes. A atividade, fizemos a nossa atividade sim. E desafio, teve desafio na nossa aula? Sim, né? Teve vários, teve mais de um desafio. E resolvemos todos os nossos desafios. E agora a Ana quer dar um recadinho pra gente antes da aula terminar. Vamos ver que recado é esse? Ela está pensando. Olhem lá. Ela está nos lembrando de usar a máscara. Se você precisar sair de casa, não pode esquecer da sua máscara. Eu vou colocar a minha agora porque eu vou precisar sair. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, pessoal. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau!